Pode. Então vamos dar seguimento ao nosso estudo. Então hoje a gente está caminhando aqui para o finalzinho do capítulo 4. Quem sabe a gente conclui esse capítulo hoje, se não, mais tardar na semana que vem. Só antes da gente começar a aula, eu queria só fazer uma correção bem simples de um ponto da aula passada, mais sobre o sânscrito. Deixa eu já colocar aqui na tela sobre o verso que dizia aquela distinção entre o yajna das coisas materiais, né? A oferenda das coisas materiais e a oferenda das coisas do conhecimento, né? Então, é só como a gente está gravando, eu queria não deixar passar batida essa correção. Então, como eu disse para vocês, a palavra que faz essa distinção, né? Que coloca o conhecimento, a oferenda de conhecimento, como superior à oferenda de coisas materiais, é justamente a palavra Shreyan, tá? Então, essa palavrinha Shreyan indica que a oferenda de conhecimento, está aqui escrito como Jnana Yajna, tá? Ela é superior ao Dravya Yajna, que é a oferenda das coisas materiais. Tá? Eu fiz a confusão porque depois aparecia essa palavrinha Parantapa, né? Mas Parantapa, na verdade, é um nome de Arjuna. É uma forma como Krishna chama Arjuna aqui. Vocês já perceberam que os dois, né, eles se chamam por diferentes nomes, tá? São diferentes adjetivos que eles vão usando um para o outro. Então, a palavrinha Shreya, tá? Essa é a que distingue, indicando a superioridade da oferenda do conhecimento em relação à oferenda material, e só reforçando aquilo que eu disse para vocês na aula passada, de que isso não significa que as oferendas materiais não sejam importantes, tá? Na cultura védica existem inúmeras expressões de caridades, tá? Oferendas que são feitas de coisas materiais, especialmente de alimento, né? E isso é tido como parte do Dharma, né? A parte da vida cotidiana das pessoas, né? Fazerem atos de caridade material, oferecer coisas que possam suprir as necessidades, especialmente de pessoas que estejam passando por privações, né? Porém, como Krishna diz aqui, a oferenda do conhecimento, ela é superior, né? Porque o conhecimento, que é o grande tema desse capítulo 4, ele está aqui sendo enaltecido como aquilo que vai efetivamente solucionar todos os problemas da existência. Então, dito isso, a gente volta aqui para o verso 35, onde paramos. Então, qual que é o grande sintoma desse conhecimento? Primeiro, de que conhecimento ele está falando? Ele está falando de um conhecimento experiencial. É diferente de um conhecimento teórico, tá? Vocês sabem a diferença disso, né? Uma coisa é eu compreender teoricamente, intelectualmente. Outra coisa é eu de fato viver aquilo. Então, ele está falando desse conhecimento que é experiencial, vivencial, né? Que conhecimento é esse? A consciência plena de que eu sou Atma, eu sou essa energia espiritual, né, que habita esse corpo, e esse corpo é uma coisa finita, limitada, temporária, e esse corpo ele não é o meu eu, né, ele é apenas uma roupa temporária que eu estou vestindo.
Então, o conhecimento que Krishna está enaltecendo aqui nesse capítulo é essa consciência plena de que eu sou Atma, eu sou essa energia espiritual. E aí, ele mostra aqui nesse verso, 35 é o verso que a gente terminou a aula passada, né? Ele mostra que qual é o sintoma desse conhecimento. Então, ele diz que por meio desse conhecimento, a pessoa ela passa a ver todos os seres vivos como iguais. Né? Esse é um grande postulado da filosofia védica. Embora nós, seres vivos, plantas, animais, seres humanos, devas, né? Todos esses seres que estão por aí, embora eles pareçam ser muito diferentes uns dos outros, devido ao agregado material que os compõe, tá? O corpo de um ser humano é diferente de um corpo de um animal, é diferente de um corpo de uma planta. Mas essas diferenças, elas estão apenas nos corpos, tá? Nesse agregado material. A essência desse ser vivo, enquanto consciência e vida, tá? Essa energia pura de consciência e vida, chamada Atma, ela é a mesma para todos os seres vivos. De modo que uma pessoa que realiza a sua natureza espiritual, ela imediatamente percebe, né, ela vai realizar a natureza espiritual de todos os seres vivos e ela vai passar a reconhecer todos os seres como iguais a ela e ela como igual a todos os seres. Tá? E Krishna ainda diz que esse reconhecimento de todos os seres como sendo da mesma natureza espiritual também leva ao reconhecimento de que todos esses seres são partes integrantes de um mesmo corpo espiritual, que é esse corpo espiritual de Deus. Por isso, Krishna diz aqui, por meio desse conhecimento, você verá todos os seres, sem exceção, em seu eu espiritual, e então em mim. Hã? Lembra que Krishna aqui representa esse corpo espiritual absoluto. Então, esse é o sintoma da pessoa que adquire esse conhecimento, né? Que está vivendo esse conhecimento. Tá? Esse é um verso bem chave, bem importante aqui. E aí, então ele segue falando algumas coisas mais sobre esse conhecimento. Então, no verso 36, ele vai dizer o seguinte: olha só, ele diz que mesmo que você seja ou tenha sido o mais pecaminoso de todos os pecadores, né? Ou seja, mesmo que você tenha cometido muitos erros e equívocos por ignorância, né? Você certamente, por meio do barco do conhecimento, tá? Aqui ele usa uma metáfora, ele chama o conhecimento espiritual de o barco do conhecimento. Tá? O termo aqui em sânscrito é Gnana Plavena. Tá? Esse Plavena indica a ideia de um barco, um navio. Então, o barco do conhecimento. Então, ele diz: você certamente, por meio do barco do conhecimento, transporá todos os pecados. Só destacando aqui, ó, esse termo todos os pecados, ele aparece aqui no sânscrito, essa palavrinha vrdinam, vrdinam. E alguns tradutores, comentaristas da Bhagavad Gita,
eles destacam, dentro dessa metáfora do conhecimento como um barco, eles acabam traduzindo essa palavra Vredinam como sendo o oceano da ignorância, tá? O oceano das misérias, da ignorância. Ou seja, a ideia de que todos os pecados, né? A gente está usando essa palavra aqui, que em sânscrito é a palavrinha papa. Esses pecados, eles nascem da ignorância. Portanto, existe esse oceano da ignorância, né? E ele traz aqui essa imagem de que há o barco do conhecimento. E aí, com o barco do conhecimento, né? Para que que serve um barco, né? O barco ele vai cruzar o oceano. Então, o barco do conhecimento vai fazer com que a pessoa possa atravessar o oceano da ignorância, no sentido de superar esse oceano da ignorância, tá? Superação aparece aqui nessa palavra Santarishyasi, tá? Indicando aqui em segunda pessoa, né? Ele diz: você, tu superarás o oceano da ignorância, cruzando esse oceano com o barco do conhecimento. E aqui no verso 37, Krishna usa uma outra metáfora que ele já havia usado antes. Então, se no 36 ele compara é uma metáfora aquática, né? Porque ele compara o conhecimento com um barco que cruza o oceano da ignorância. Agora, no 37 ele compara o conhecimento com o fogo, tá? Agora é uma metáfora ígnea. Então, ele vai dizer que o fogo do conhecimento reduz a cinzas todo o karma acumulado da vida da pessoa. Olha só, né? Então, o fogo desse conhecimento, uma vez aceso, ele faz com que a pessoa enxergue tudo tão claramente que todo esse karma acumulado, né, devido a um estado de ignorância, ele se queima imediatamente, assim como a lenha é reduzida a cinzas. Essa imagem que ele traz aqui, né? São imagens muito bonitas, né? Então ele diz isso, ó, assim como o fogo flamejante converte a lenha em cinzas, ó Arjuna, da mesma forma, o fogo do conhecimento. Ele já tinha usado isso em alguns versos ali atrás, tá? Jnana Agni, o fogo do conhecimento, converte todo o karma em cinzas, tá? Então, ó, sarva, todo karmani, todo o karma, todas as ações passadas e todos os rastros dessas ações passadas, tudo isso se transforma em bhasma. Bhasma é a palavrinha em sânscrito para indicar as cinzas. Então, são transformados em cinzas pelo Agni, fogo de Jnana, do conhecimento. Então, são duas bonitas metáforas aí para o conhecimento, né? No conhecimento é um barco que vai atravessar o oceano de ignorância. No outro, o conhecimento é um fogo que reduz a cinzas todos os rastros, né, das ações passadas que foram criadas ali, né, sob ignorância. E aí ele segue dizendo: pois não há purificador aqui neste mundo igual ao conhecimento. Olha só,
Na nossa vida material, a gente, em geral, se utiliza ou da água ou do fogo como uma via de purificar, limpar alguma coisa. Não é assim? Por exemplo, dentro da tradição judaico-cristã, o rito do batismo, ele é feito através da água, né? Então é dito que quando a pessoa ela aceita ser batizada, simbolicamente ao se banhar naquela água, ela é lavada, né, de todos os seus pecados e ela então, ah, simbolicamente ali, né, adentra num novo status de vida espiritual, né? Então essa limpeza ela é simbolicamente feita pela água. Na tradição védica, em geral, existem rituais semelhantes ao batismo, né? São iniciações espirituais pelas quais a pessoa passa e são feitas através do fogo. Aí vocês pensam, meu Deus, joga a pessoa no fogo? Ah, não, não é como na água, né? A água a pessoa se banha. O rito no fogo, é assim, ó, só tem um fogo aceso, não é que a pessoa vai ser jogada no fogo, tá? Mas esses ritos de iniciação, elas têm essa presença do fogo como esse grande elemento de purificação que está ali transformando a vida passada, né, para uma nova vida espiritual que a pessoa adquire ali a partir daquele rito, né? Então, na nossa vida cotidiana, a água e o fogo são esses elementos purificadores. Por isso que Krishna usou essa metáfora com a água e com o fogo. Agora, Krishna diz, né, ele vai diretamente para o conhecimento, dizendo que nesse mundo, nem a água, nem o fogo, o grande purificador, o maior de todos os purificadores, é o conhecimento em si, tá? Esse é o real purificador. E aí ele diz assim: a pessoa que é bem-sucedida neste yoga, então o termo aqui, ó, yoga sansiddha. Tá? Sansiddha quer dizer essa pessoa que está conseguindo ter sucesso nessa prática de yoga. Ela encontra este conhecimento naturalmente dentro de si, no devido tempo, né? Olha só que verso interessante, né? Em uma aula lá atrás eu já havia dito para vocês que na visão védica, porque nós somos energia espiritual, nós somos consciência, e portanto nós já temos o conhecimento, tá? Não é que a gente vai adquirir uma coisa que a gente não tem. A gente vai só recobrar uma coisa que a gente já tem, mas que estava eclipsada, adormecida. Tá? Na visão védica, esse estado de ignorância no qual nós nos encontramos aqui nesse mundo é só como se fosse um período de adormecimento, em que esse conhecimento espiritual ele está adormecido. E quando a pessoa ela pratica esse yoga que Krishna está ensinando aqui, esse conhecimento ele vai sendo despertado dentro da pessoa, naturalmente, como Krishna diz aqui, tá? No devido curso do tempo. De modo que, na visão de Krishna, esse conhecimento, portanto, ele não é produzido, ele não é fabricado, ele é simplesmente revivido através do processo de yoga, tá? Já é o nosso conhecimento natural. Porém, ele precisa ser revivido, reencontrado. E Krishna diz que ele vai sendo revivido ao longo do tempo, tá? Então, o processo de yoga é um processo gradativo, que vai
aos poucos, fazendo a pessoa despertar esse conhecimento. Por isso, esse caminho, ele não é assim uma coisa de chegou, aí já despertou todo o conhecimento, pronto, nossa, como isso funciona, né? Não é assim, é um caminho gradual. Por causa disso, para que a pessoa possa começar esse caminho, tá? Para que ela possa realmente se dedicar a esse caminho, ela precisa de um primeiro elemento, que é anterior ao conhecimento. Esse elemento é chamado de Shraddha, que é o que a gente poderia traduzir como fé, ok? Então, a fé é uma coisa muito enfatizada também em algumas religiões, tá? Talvez especialmente, né, na religião cristã, a ideia da fé é uma ideia central, e Krishna está aqui evocando essa fé, né? Eu costumo às vezes também traduzir essa fé como sendo uma intuição espiritual, né? O que que é uma intuição espiritual? Quando eu tomo contato com esse conhecimento, quando eu tomo contato com pessoas que estão praticando, vivenciando esse conhecimento, quando eu tomo contato com uma escritura como a Bhagavad Gita, acende em mim uma intuição. Eu me sinto atraído. Eu sinto que, nossa, isso parece falar de alguma coisa realmente muito profunda e essencial. Isso me toca, né? Isso é Shraddha, né? É o que a gente chama de fé. É uma intuição espiritual, uma inclinação que você sente em direção a esse conhecimento. E aí então Krishna vai falar sobre essa fé aqui no verso 39. Então ele diz aqui, ó, a pessoa que tem fé, então a palavrinha Shraddha, e que é determinada neste processo, ou seja, ela se aplica nesse caminho por causa da fé que ela tem, ela se dedica para esse caminho, e que controla os seus sentidos, né? Então, de novo, a palavrinha indriya aqui, né? Samyatendriya quer dizer que ela está controlando a mente e os sentidos. Essa pessoa alcança o conhecimento, tá? Então, jnana labdva. Labdva quer dizer que essa pessoa ela alcança esse conhecimento. E aí, olha só que bonito o que que ele diz aqui, ó. E tendo alcançado este conhecimento, essa pessoa rapidamente encontra a paz suprema. Olha só. Então, de novo, o sintoma desse conhecimento, além do que ele havia dito ali em cima, né, de que a pessoa vai enxergar todos os seres como iguais e todos os seres como fazendo parte do corpo de Deus, essa pessoa, um segundo sintoma desse conhecimento é que essa pessoa ela fica em paz. Ela experiencia paz. Tá? E é paz mesmo, a palavrinha que vocês já conhecem, Shanti. Tá aqui, ó. Shanti. Param Shanti. Param quer dizer suprema. Tá? Então, a paz suprema. E aí ele diz Atirena Adhigachati. Adhigachati é uma outra palavra para dizer que ela encontra, ela alcança. E Atirena quer dizer assim, rapidamente. Então, pode ser que demore para despertar o conhecimento, né? Então, o caminho começa ali com a fé, com a intuição espiritual. Na medida que a pessoa vai vivenciando esse processo, ela vai despertando esse conhecimento. Pode ser que leve mais tempo esse conhecimento, como ele diz ali em cima, né? No devido tempo. Uma vez que esse conhecimento ele é desperto, aqui ele diz daí, atirena.
rapidamente, junto desse conhecimento, a pessoa alcança a paz suprema, tá? Então a pessoa está em paz, alcançou a paz. É isso que ele diz aqui. Em seguida, ele coloca então que Ajna, tá? A pessoa sem esse conhecimento. Depois, Ashraddha, a pessoa também sem fé, que não se interessa, não se inclina para esse conhecimento. Por quê? Porque ela é cheia de dúvidas, né? Ela é aquela pessoa assim que desconfia e não consegue sentir realmente, né? a- uma confiança nesse caminho, nesse conhecimento. Então, é essa pessoa vinashyati. Ele usa essa palavra, tá? Que foi literalmente traduzido como perece. E vinasha quer dizer justamente isso, perecer. Agora, bem importante de entender aqui, tá? Lembrem que na visão védica, em essência, nenhum ser vivo perece, tá? Porque a sua essência espiritual, ela é avinasha. Ela é imortal, imperecível. Então, quando Krishna usa esse termo vinashyati, né, que eles perecem, tá, é no sentido de que eles não conseguem realizar nesta vida o propósito espiritual da vida. E aí, portanto, estende-se a condição de ignorância no samsara, tá? Perecer aqui quer dizer que a pessoa vai ficar mais tempo nesse estado de ignorância no samsara. E aí Krishna diz, né? Pois para a pessoa que duvida, não existe nem. Peraí. Ah, tá. Para a pessoa que duvida, não existe nem este mundo, nem o mundo além deste e nem a felicidade. Então, e de novo nesse verso, o Ramanuja, ele diz assim que quando Krishna se refere a este mundo, ele se refere à realização daqueles três primeiros, as três primeiras metas da vida, tá? Que é o Dharma, Artha e Kama. Comentei para vocês isso, acho que na aula retrasada, né? E quando ele fala do outro mundo, o além deste mundo, né? Ele está falando de moksha, que é a quarta grande meta da vida. Então, traduzindo aqui, tá? É como se Krishna está dizendo assim, para essa pessoa que não tem fé, não busca o conhecimento, né? E fica só numa posição assim de dúvida e lamentação, essa pessoa, ela não consegue realizar os propósitos da vida, Dharma, Artha e Kama, e muito menos o quarto e grande propósito da vida, que é Moksha, a realização espiritual. E, portanto, essa pessoa, ela também não adquire Sukha, né? Palavrinha sukha, que quer dizer a felicidade. E aí então, deixa eu ver aqui, ó. A gente tem só mais dois versos. Vamos concluir o capítulo. E isso eu ainda quero passar para vocês hoje uma música, tá? Faz tempo que a gente não ouve nenhuma composição. A gente vai ouvir a música do Belchior sobre esse trecho que a gente está estudando aqui. Então, no verso 41, Krishna diz: Ó Dhananjaya, as ações não aprisionam a pessoa que as renunciou por meio do Karma Yoga e cujas dúvidas foram destruídas pelo conhecimento e que, portanto, possui uma mente estável.
Então aqui ele amarra, né, o tema do karma, da ação e de gnana conhecimento. Tá? Ele diz que a pessoa, então, munida desse conhecimento e do yoga da ação correspondente a esse conhecimento, essa pessoa, ela não vai mais ficar aprisionada às suas ações. E essa pessoa possui uma mente estável. E aí, por fim, Krishna, então, ele vai fazer um apelo para o Arjuna, né? Ele diz assim: portanto, Arjuna, munido com a sua espada do conhecimento, agora ele usa essa metáfora do conhecimento como uma espada, destrua esta dúvida presente em seu coração, resultante da ignorância concernente ao eu espiritual. E, portanto, levante-se e pratique este yoga, né? Então, ele faz esse apelo para o Arjuna, né? Olha, então, entendendo isso, pega esse conhecimento como uma espada, corte o inimigo da ignorância que está no seu coração, levante-se e pratique este yoga, né? Essa é a frase aqui com a qual Krishna termina esse capítulo. E aí, vamos aproveitar então e ouvir a composição do Belchior sobre esse trecho da Bhagavad Gita. Pode ser? Então, deixa eu só achar aqui. Vamos lá. Como está o volume? Mesmo que alguém tenha sido considerado mais vil de todos os pecadores, entrando na embarcação do saber transcendental, será capaz de cruzar o oceano das misérias, será capaz de cruzar o oceano das misérias. Por isso todas as dúvidas que surjam no coração, causadas pela ignorância, devem logo ser cortadas com a espada do saber. Devem logo ser cortadas com a espada do saber. Devem logo ser cortadas com a espada do saber. Armado pois com a yoga, levante-se, lute, Bharata. Armado pois com a yoga, levante-se, lute, Bharata. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey.
Conseguiram ouvir, gente? Aí um estilo diferente, né? Parece um órgão de igreja, um rock progressivo anos 70 aí, né? Bem Manda interessante. pra gente o nome depois no grupo, por O favor. nome dessa música se chama A Espada do Saber Transcendental, Obrigada, do Belchior. Tá naquele disco que se chama Canções do Divino Mestre. obrigada. Muito bem, gente. Alguma questão para a gente ah, podemos finalizar? Querem fazer algum comentário? Eu quero Diga, falar uma irmã. coisa. Essa paz de que ele fala, eu não lembro o verso, ela não tem nada a ver com moksha. Tem sim. É a própria? De uma certa forma, sim. Tá? Porque a realização desse conhecimento é moksha. É, Né? Moksha quer dizer libertação, né? A palavra moksha, que é o quarto Purushartha, é. literalmente quer dizer libertação. Então, a libertação se dá através do conhecimento. Tá? A realização desse conhecimento de que eu sou Atman é moksha. E um dos sintomas desse conhecimento é a paz de espírito. Ok? É um sintoma, mas não é a própria. Ela, você não pode identificar, quando ele fala dessa paz espiritual, identificar ela com moksha. No sentido de que pode ser que você sinta um nível de paz que não tem ainda a ver com moksha? Isso, isso. Pode. Tá? Por exemplo, quando a gente toma aquelas anestesias para fazer exame de Colonoscopia? ou aquela de laringoscopia, né? Como é que É, enfim, você sente uma paz, né? sei, é Mas ótimo. ainda não é moksha. Tá, essa paz não é moksha. Tá, tá. Quer dizer que é um dos sintomas de moksha, mas moksha me parece alguma coisa maior, que é, Sim, é a liberação mesmo, né? sim, é. É, Mas o moksha ele é é sempre isso. acompanhado dessa paz espiritual plena ali, né? Ele diz Tá. Param Shanti, né? Que é uma paz suprema, né? É, parece alguma coisa mais possível, vamos dizer, nessa vida, alguma paz espiritual. Eu olho algumas pessoas, eu sempre falo do Teixeira Han, que eu acho que é mais possível nessa vida, né, do que moksha, Uhum. né? Você diz É experimentar alguns níveis de paz. isso. Uhum. Sim. É É. isso aí. Muito bom esses versos, né? Achei São maravilhoso. lindos. O final desse Nossa, capítulo é muito lindo. desbunde, muito bom. É. Oi, Marcos. Aí, Dionísia. Eu estava pensando aqui, né, que a gente sempre assim, tem essa impressão de que a paz ou que a liberação é alguma coisa assim meio mística, meio, sei lá, supersticiosa, mas na verdade ela é realmente decorrente de um entendimento da vida. É como se a gente tivesse num nível e precise virar a chave, né? Você virou a chave daquela parte, você passa a ter um entendimento diferente e em função disso toda a tua vida muda, né? Então, às vezes você está ali muito tempo patinando, quando você virou a chave, tudo parece que gira como é que a gente chama aquele negócio onde tem o Jumanji lá? Gira o tabuleiro, né? Aí Uhum. girou, mudou tudo. E isso é muito interessante, a gente vê que o karma, a paz, tudo depende unicamente da gente, né? Uhum. Depende da gente mudar. E realmente eu vejo por mim, assim, eu falo, é tanto conhecimento acumulado, mas e qual conhecimento está sendo posto em prática, né? Se a gente Uhum. não praticar, não vai girar o tal botãozinho, né? O Uhum. girar o É. botão, acho que é exatamente o praticar, mas é muito, muito bacana.
outra coisa que eu queria perguntar para você daí é o que que diferencia os seres, se tem, eu não sei se é o momento da gente falar sobre isso ou não, mas, por exemplo, todos os seres, eles têm a mesma essência. A essência que anima todos os seres é a mesma, né? Mas eles estão em diferentes corpos. Isso quer dizer diferentes graus de consciência? De uma certa forma, sim, porque o corpo material da entidade viva, ele define um tipo de possibilidade de expressão dessa consciência, né? É como se Então, ela não embora, pudesse simplesmente nascer e se iluminar. Ela vai aos pouquinhos, ela vai se moldando até. sim, é. Por exemplo, em alguns corpos, né, essa expressão máxima de consciência ela ainda não é possível, né? Então, é preciso ir fazendo esse refinamento dessas camadas materiais, né, para que essa consciência volte a se expressar plenamente. É como, vamos pensar assim, você tem ali uma lâmpada acesa, só que o revestimento que encobre essa lâmpada pode ser muito variado, né? Então você tem uma lâmpada ali que eventualmente tem só um vidro totalmente transparente, então a luz ela se expressa plenamente. Mas vamos supor que você coloque mais uma camada de tecido por cima. Aí já limita um pouquinho a expressão dessa luz. Se você começa a colocar mais camadas de tecido por cima, chega um momento que você quase que apaga essa luz, né? Mas ela tá lá. A potência dela é igual, só que está encoberto. Então, a visão védica é que todos os seres vivos são essa mesma potência de luz, de consciência, mas isso está encoberto por diferentes graus, né? De Prakriti, dessa energia material que encobre essa consciência dos seres. Por isso que existe essa distinção, tá? Mas aí ele diz que quando a pessoa ela recobra a consciência plena dessa luz que ela vai automaticamente reconhecer essa mesma luz em todos os seres, mesmo que aqui no plano físico esses seres não consigam manifestar essa mesma luz, tá? Mas o reconhecimento de que ela está ali na essência de todos acontece. E é bem importante isso, né? Porque isso é uma compreensão filosófica, metafísica aqui dos Vedas, que define uma ética, ou seja, a ética de que todos os seres vivos devem ser respeitados como iguais, Que é uma coisa que está faltando né? muito, não se respeita nem o ser humano. Pois é. Aliás, a gente não precisa nem pensar muito, é a questão do autorrespeito que está faltando muitas vezes, né? Uhum, Ver como a gente conseguiu. Nós estamos em Kali Yuga e diz que estamos só no começo, Marcos. uhum, A gente não consegue nem ter o autorrespeito, que dirá respeitar o outro, respeitar principalmente as pessoas não respeitam aqueles que, entre aspas, são os mais fracos, né? uhum, Esse respeito é forte. O forte é uhum. aquele que está com o fuzil na mão, aquele que todo mundo respeita, tem medo Sim. do cara. Mas, aí é mais uma pergunta, não sei se cabe ou não, mas, por exemplo, quando a gente chega nessa consciência, a gente realmente chegou na consciência daquilo que a gente é. Aí a pergunta seria: esses seres que estão nesse outro grau, é porque eles nasceram nesse outro grau ou porque eles caíram para esse outro nível? Uhum. É, É uma. Porque diz sim. que é quando a gente recobrar, quer dizer que a gente perdeu. Se a gente Uhum, tem que recuperar algo que a gente sim, perdeu, certo? sim, Senão você não vai sim, recuperar uma coisa que você não perdeu. sim. Então a gente perdeu. E será que esses seres eles perderam? Eles conseguiram descer a níveis inferiores Uhum. desde É. criança? Na visão védica, isso acontece, tá? Existe um trânsito, assim, em todas as direções, né, nesse mundo. Uhum. Como uma pessoa que está mergulhando, né? Ela pode mergulhar mais para baixo, mais para cima, de repente ela tem interesse de entrar lá no meio de uma caverna escura, ficar lá por um tempo, sair, voltar.
Então, esse trânsito está acontecendo, tá? Todos esses seres estão aqui nessa Prakriti, né? Nesse oceano de matéria, explorando diferentes possibilidades de experiência, né? E aí muitas delas têm realmente uma coisa de ir para um lugar mais escuro, de mais ignorância, outras vezes ir para um Uhum. lugar de mais clareza, de mais luz, tá? É aquela lila toda, né? Que os seres espirituais travam aqui, né? A lila é a aventura de poder explorando essas possibilidades todas, tá? Só que o que acontece aqui, obviamente, né? Que quando a pessoa ela vai se conectando mais com estados de ignorância, ela vai limitando as possibilidades dela, né? Aí ela começa a depender mais de outros seres que estão enxergando melhor para dizer, ô, vamos, sai daí, né? É por aqui você vai enxergar melhor, né? Com uma água exposta aos raios do sol, ela vai brilhar mais, né? Então, se Sim, a pessoa dirigir a consciência dela para para esse conhecimento, né? Ela também vai ter essa mente mais luminosa. Só que é muito fácil da gente cair também, né? Eu estava pensando, é muito uhum. fácil. E a Sim, gente, sim. o dia todo, o tempo todo, a pessoa é testada e às vezes em coisas muito pequenas a gente fala, ah, mas é só uma coisinha, é só nadinha. E aquilo vai impregnando, né? Daí, aí você está tentando criar uma borboleta, que você colocar na asinha dela uns pontinhos, né? Daqui a pouco a borboleta não bate mais as asas, porque está cheia de Uhum. pontinhas, a asinha dela já era. Uhum. É bem interessante. É atento de ficar, orar e vigiar, né? Legal, Sim. obrigada, Marcos. Ok, gente. Então vamos finalizar por hoje. Então, na aula que vem a gente começa o capítulo 5, tá bom? Ok, obrigada, Marcos. Tchau, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.